O Palmeiras venceu o Grêmio como venceu, nós mostramos já alguns lances, os nossos comentaristas até de leve passaram pelo tema que a gente traz de volta a esta edição do Linha de Passe. O Palmeiras está se achando? O Palmeiras está achando o seu time titular? Os 11 de Montevidéu estão surgindo? O Everton, Gabriel Menino, que ontem não esteve em campo, né, mas ao que tudo indica será o substituto do Marcos Rocha que não joga, Gomes, Luan, Piquerez, aí Felipe Melo, talvez uma questão Zé Rafael ou Danilo, ao lado do Felipe Melo no meio de campo, seriam os volantes, Rafael Veiga, o Scarpa, que ontem esteve no lugar do Luiz Adriano, muitos torcedores do Palmeiras vinham pedindo isso, essa mudança, o que mexe com o Rony, que vai ali para a posição de centroavante, e o Dudu, os 11 do Palmeiras. Esses testes, esses ensaios que vocês citaram, ontem o Palmeiras usou bem o jogo contra o Grêmio para um bom ensaio, né? Usou. Eu não sei o quanto foi ensaio, o quanto foi teste, né? Eu acho que cabe mais a palavra teste por parte do Abel do que ensaio. Eu tenho alguma dúvida ainda dele escalar esse time com o Scarpa e o Veiga, embora eu ache, e eu falo isso desde, inclusive, daquela eliminação para o CRB, que o time era esse, a formação era essa, e com essa formação o Palmeiras criou muito mais. Mas como no Brasil só se olha para os resultados, para o placarzinho final, de fato isso acabou depois sendo que meio descartado. Mas em todos os jogos que o Palmeiras teve Scarpa e Veiga juntos, esses foram os jogos, por motivos óbvios, em que o Palmeiras criou mais. A minha dúvida é se contra o Flamengo, a preocupação do Abel vai ser essa principalmente. Se a primordial preocupação vai ser, eu quero criar mais ou eu quero aproveitar os espaços que o Abel vai deixar. E se for a segunda opção... Renato vai deixar. Talvez... que o Flamengo vai jogar. Vai deixar, desculpa. E se for essa segunda opção, aí eu acho que talvez ele prefira ainda o Rony pelo lado, também seja para ter um cara mais veloz também pelo lado, seja para ter um cara que recompõe de uma maneira exemplar. Ele é de uma dedicação absurda marcando pelo lado. Então, eu ainda tenho dúvida se ele vai fazer isso no jogo contra o Flamengo. Ontem você lembrou que o Abel, quando perguntado nas entrevistas sobre futebol, ele responde com futebol, né? Ele não responde com estratégia de comunicação. É óbvio, tem a coisa do vizinho, tem as reclamações que ele fez muito tempo atrás já, né? Ele completou um ano, mas parece que é muito mais. Muito tempo atrás ele deu algumas respostas atravessadas em direção à diretoria. Aí ele se acertou, mas quando a pergunta é sobre jogo, ele responde com jogo. Então eu me lembro de algumas frases dele que eu considerei interessantes porque elas saem do normal. O Abel é um cara que não tem medo de revelar o que ele pensa e o que ele quer que o Palmeiras faça, mesmo que isso signifique abrir um pouco da sua caixa de ferramentas ali, no bom sentido, claro, né? Para os adversários, para que o Palmeiras seja mais estudado ou até se torne uma equipe previsível. Então, no dia de Atlético e Palmeiras, a volta na Libertadores, ele chegou no Mineirão dizendo, vocês viram o que aconteceu na Liga dos Campeões hoje, né? O que tinha acontecido? À tarde, tinham jogado Paris Saint-Germain e City. O City tinha ficado com a bola, tinha tido mais finalizações, mais volume, mais jogo. Paris Saint-Germain venceu, foi o dia que o Messi fez aquele belíssimo gol. Ele também disse, mais ou menos, não sei se um pouco antes disso, que ataque ganha jogos, defesa ganha campeonato. E depois, mais tarde, ele falou a frase que é definitiva. Quando o Palmeiras venceu o Ceará, ele disse, eu digo aos meus jogadores, como faço sempre, que não abram mão de ser protagonistas com a bola, sempre e quando o time adversário não for melhor do que nós. Se ele mudar escalação e personalidade na final da Libertadores contra o Flamengo, uma de duas coisas necessariamente vai precisar ser verdade. A primeira, ele vai se contradizer. Ou ele mudou de opinião em relação ao Flamengo. O Renato usou o modo emergencial no final de semana contra o Atlético e eu acho que ele só vai mudar essa maneira de atuar na decisão se ele tiver seu meio-campo e jogadores da frente todos à disposição. Os principais jogadores, todos mais o Andréas que vieram da geração campeã com Jorge Jesus. Arrascaeta, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Gabigol, Andréas um pouco mais recuado, o Ilharão como primeiro jogador, primeiro volante do meio de campo. De outra forma, eu acho que o Renato vai ser muito mais conservador, porque ele não achou ainda uma maneira do time jogar pressionando com a bola quando a equipe atua de maneira modificada, se comparado à equipe principal. O Abel, para mim,
não vai considerar nenhuma das hipóteses para que mude o jeito do time jogar. O que o Abel fez ontem, para mim, foi a tentativa, na prática, em jogo de futebol, de ter uma opção para a circunstância de jogo. Então, por exemplo, o Flamengo está vencendo a final da Libertadores. 15, 20, 25 minutos do segundo tempo, ele acha que o Palmeiras precisa de mais criação e se dispõe a abrir um pouco a mão de ter mais força de marcação. Pode ser que ele use o que ele fez ontem. Para início de jogo, eu duvido. Até porque, mesmo com o Gabriel Menino na direita, com o Scarpa na direita, é um lado muito forte do Flamengo. É o lado onde joga o Bruno Henrique, ou eventualmente o lado onde pode estar o Michael e o Bruno Henrique caindo por ali. Se Felipe Luiz tiver, mesmo que o Felipe Luiz seja um pouco mais marcador, não avance tanto com o Renato, mesmo assim ele apoia. Quer dizer, o Abel vai olhar e falar, opa, esse lado esquerdo do Flamengo é mais forte que o meu lado direito. Eu preciso me proteger. Aí até imagino o time, de repente, jogando com uma linha de 5, né? Mesmo que não seja com 3 zagueiros, mas recompondo com uma linha de 5, como ele já fez outras vezes. Então eu não acredito que a escalação de ontem tenha sido uma ideia para início de jogo contra o Flamengo. Para algumas circunstâncias do jogo contra o Flamengo, se elas forem desfavoráveis do placar, e quem sabe, de outros jogos do Campeonato Brasileiro, sim. Isso foi um teste. Mas para mim, se limita a isso, eu acho muito improvável que ele comece com um time igual ao de ontem na decisão da Libertadores. Até porque, Birner, eu acho bom a gente lembrar que as escalações do Palmeiras nas partidas anteriores aos seus jogos decisivos e mais importantes não indicam absolutamente nada em relação à escalação que o Abel costuma colocar em campo nesses jogos. Então vou pegar como exemplo o jogo contra o São Paulo. Calma aí. Agora você falou de um jogo interessante também. Na entrevista coletiva depois que o Palmeiras eliminou o São Paulo, ele falou uma outra frase que eu guardei e que até hoje não foi bem explicada. Ele disse que um dia vai escrever um livro. Sim. Que ele diz que os jogadores foram preparados para esse jogo sem perceber. Significa que não houve treinamentos específicos para enfrentar o São Paulo, mas muito provavelmente nas escalações anteriores que conduziram ao jogo, ele foi colocando jogadores para desempenhar certos papéis que foram importantes nos confrontos com o São Paulo pela Libertadores. Ele faz os testes ainda que separadamente. Então, eu não acho que uma escalação num jogo específico com boa atuação signifique que ela vai ser repetida. André, o time atuou bem nesse jogo contra esse adversário e por isso esse provavelmente vai ser o time da decisão. Não acho que isso aconteça no Palmeiras, basta ver o que foi a escalação dele contra o São Paulo, quando ele tirou o Scarpa, que era o melhor jogador do time, para colocar o Dudu e acabou foi bem. sendo a grande estrela do combate. Contra o Atlético, ninguém imaginava, sobretudo que no segundo jogo, ele fosse fazer o time com os 3 zagueiros, colocando o Danilo. Aliás, se eu tivesse que apostar hoje, Paulo, olhando para o jogo do dia 27, para a final entre Palmeiras e Flamengo, se eu tivesse que apostar hoje em qual escalação o Abel colocaria ou colocará nessa partida, eu apostaria muito provavelmente na mesma escalação que ele colocou contra o Atlético no Mineirão, apenas com Dudu e Rony lá na frente, com uma linha de 5 atrás, claro, com o Menino no lugar do Marcos Rocha, porque ele não tem o Marcos Rocha à disposição. Eu aposto nisso também.